Fala Nação Azul, eu sou o Hugo e tá no ar mais um Tá Rolando na Toca. A gente vai falar um pouco aí sobre o que foi a semana do Cruzeiro, a perda da invencibilidade, o empate com o CRB pela Copa do Brasil, a lesão do Fagner, um pré-jogo de Cruzeiro e Botafogo e vamos falar como que tá o Cruzeiro no mercado, sobre se a gente precisa, né, de contratações. Então se inscreve aqui no canal, deixa seu like e vamos embora para mais um Tá Rolando na Toca. Começar, né, o vídeo, a gente vai falar sobre a perda da invencibilidade do Cruzeiro, né? Lá no último vídeo do Tá Rolando na Toca, eu falei que o Cruzeiro ia ganhar de 4-0. Eu estava bem confiante e eu acredito que as pessoas, né, como um todo, né, que assistem futebol, não estavam esperando o Cruzeiro perder para o Ceará dentro de casa e de virada. O Cruzeiro começou bem, da mesma forma, pressionando. A gente conseguiu fazer o gol até dessa forma, né? A linha de marcação do Cruzeiro lá em cima, no campo ofensivo. O goleiro dá a bola no pé do Caio Jorge, cara, e aí você já sabe da história. Mas, após isso ainda, o Cruzeiro continuou criando oportunidades, criando chances, e teve, né, o segundo gol do Cruzeiro, que foi aquele, né, toquezinho que a bola pegou na mão do Wanderson, e o gol foi anulado, né, o gol do Eduardo. E assim, cara, aí é a hora que a gente vê que o VAR só funciona contra o Cruzeiro, né? Não dá pra entender. Mas aí foi, e foi assim, o jogo foi mudando, né, aos poucos. O Cruzeiro terminou já o segundo tempo não tão bem, e quando voltou terminou o primeiro tempo, desculpa, não tão bem, e quando voltou pro segundo tempo foi um Cruzeiro irreconhecível, tá? O Cruzeiro faltava, a gente sentia falta de peças, o Cruzeiro estava perdido dentro de campo, o Cruzeiro começou a alçar muitas bolas na área, e em um contra-ataque, né, do escanteio, o Cruzeiro toma aí, e tomou o gol lá no primeiro tempo, e tomou, no primeiro tempo não, no segundo tempo, e depois tomou o gol, né, desse contra-ataque do Ceará, e os caras fizeram 2-1, cara, e depois disso aí, o Cruzeiro não conseguia criar, o Cruzeiro tinha muita dificuldade, tá? E a gente tinha jogadores, né, que poderiam ter feito coisas melhores, tá? Dentro de campo. Infelizmente, o Cruzeiro não conseguiu vencer o Ceará dentro de casa e perdeu de virada. Isso já foi uma coisa, né, complicada, porque teve ainda os outros resultados que aconteceu na rodada não foram bons para o Cruzeiro. Virando a página, né, vamos falar de Copa do Brasil. Cruzeiro e CRB, dentro de casa de novo. O Cruzeiro começa em cima, buscando o jogo, tudo. E o Cruzeiro parece que começou a se desesperar, tá? Faltou realmente criar grandes chances, tá? Eu senti o Cruzeiro muito afoito, com muita pressa de criar. E o CRB veio naquela receita. Um time retrancado, um time contido no seu campo defensivo, esperando o Cruzeiro vir para tentar algumas jogadas ofensivas. O Cruzeiro teve, né, a maior posse de bola e tudo, só que assim, cara, o Cruzeiro foi pouco efetivo e novamente muitas bolas alçadas na área de um time que não tem uma estatura alta e também não tem grandes cabeceadores, tá? Mesmo o Fabrício Bruno aí não é assim um grande cabeceador, não é um destaque, né, na bola parada ofensiva. E aí, cara, a gente vai pro próximo jogo, né, que vai ser na quinta-feira às 9 horas, com um resultado 0-0 lá para poder conseguir ganhar esse jogo. Vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo nervoso, tá? Essa é a minha expectativa, até pelo fim do jogo do Cruzeiro e CRB, né, no meio da semana agora, eu imagino que deva ser um jogo muito difícil, tá? Um jogo de nervos aflorados, tá? Tem uma outra parte que a gente vai falar sobre arbitragem, sobre o que aconteceu com o Fagner. E assim, cara, o Cruzeiro vai ter que arrumar seu jeito e vai ter que ganhar do CRB. A gente precisa passar de fase, o Cruzeiro precisa voltar a jogar, a fazer bons jogos, tá? E só aí fazendo também uma prévia, né, do que eu vou falar lá no mercado, lá na frente. O Cruzeiro não tem jogadores que... Como posso dizer? Eu já falei isso algumas vezes aqui, a gente não tem jogadores que vão realmente mudar o jogo, a gente não consegue fazer substituições ao longo do jogo que possa mudar a partida. Um exemplo foi contra o Ceará, a gente precisava de mudar o jogo, a gente tinha o Matheus Pereira no banco e tal, estou até pensando aqui se eu estou falando, estou enganado, isso, acho que o Matheus Pereira entrou no segundo tempo contra o Ceará, ou não, deixa eu ver, depois eu vejo isso aí, eu coloco aí na negócio. Mas a gente não tem jogadores para mudar o jogo, tá? Falta jogadores. E o Leonardo Jardim insiste em Bolasie, não dá oportunidade, né, para o Kenji, por exemplo. Insiste no Bolasie, insiste no Marquinhos. E são jogadores que não estão conseguindo agregar nada para o Cruzeiro, tá?
São jogadores que não estão conseguindo fazer. O Wanderson, por exemplo, é um jogador que é titular, ele entrega pouco na parte ofensiva em questão de criar chances e gols, né? Ele tá muito abaixo nessa parte, mas porém, ele é um jogador que se entrega muito e ajuda muito no esquema tático do Cruzeiro. Então, pelo menos alguma coisa ele faz. Já o Bolassi e o Marquinhos, cara, o Bolassi ainda ele teve aí, né, ele eu acho que é o terceiro jogador que tem mais participação em gol. Terceiro não, né? Ele tá entre os jogadores que tem mais participação em gol no Cruzeiro, acho que são 7, né, nesse ano. Só que o Bolassi não é um jogador que vai entrar no jogo e vai mudar a partida, tá? Ele tem alguns lampejos aí do que já foi o Bolassi na carreira. Ele é um jogador que tem muita personalidade, mas, cara, tem vezes, no jogo contra o Ceará e no jogo contra o CRB, a gente precisava de um jogador que chamasse a partida. Eu vou dar um exemplo de um jogador que chamou a partida, que foi o Samuel Lino lá no Flamengo. Foi o primeiro jogo do cara e você vê que ele tem personalidade, é um jogador que tem habilidade, ele tem velocidade e que ele vai sempre buscar, ele busca sempre seu objetivo, né? E ele tem habilidade e tudo. Então o Cruzeiro falta um jogador mais ou menos nessa característica. E o Leonardo Jardim também até citou em entrevista que apesar de ele ter conseguido fazer algumas recuperações, ele não conseguiu achar aqui nenhum Arrascaeta e nenhum Everton Ribeiro, tá? Então, tá, a parte do Cruzeiro com relação aos jogos, eu acredito que isso tem atrapalhado bastante. Aí nós vamos falar aí agora um pouco da lesão do nosso lateral direito, né, o Fagner, que ele tem sim um histórico aí na carreira. No Cruzeiro ele não tem agido tão assim, mas independente disso ele tem, né, um histórico de ser um jogador que faz entradas, né, um pouco mais, e dá entradas um pouco mais fortes. Tem aí alguns já teve alguns problemas com relação a isso na carreira, tá? Só que assim, não justifica ele ser assim e um jogador pode fazer o que aconteceu. O que o William Potker fez, né? Que veio aqui no Cruzeiro, não fez nada e quando jogou contra nós conseguiu lesionar aí hoje o melhor lateral direito do Cruzeiro. O William tá aí abaixo do que ele estava em 2024. O Fagner vai ficar fora aproximadamente 4 semanas. Ele teve uma lesão na fíbula da perna direita e ele vai passar aí por um processo conservador. Ele não vai precisar fazer cirurgia, mas aí são um mês, né, que a gente vai perder esse atleta. E um mês hoje no calendário do futebol brasileiro, né, que tem praticamente aí um jogo a cada 3 dias. Então o Fagner vai desfalcar a gente em alguns jogos. Falando aí da arbitragem, né, da Edna e do VAR. Cara, aquele lance ali era para expulsão, tá? Na hora que vê o lance ali, você vê que é para expulsão. O time do CRB não tava assim tão violento dentro de campo, mas a entrada que o William Potker dá no Fagner, ele é totalmente imprudente, tá? Teve, por exemplo, o lance lá do Eduardo, né? O pessoal fala que ele foi imprudente. O Eduardo primeiro não dá nem um carrinho. Tá, ele acaba escorregando ali, ele tenta chegar na bola e escorrega e machuca, mas sem querer também é falta. Mas nesse caso, o William Potker é totalmente imprudente na jogada, tá? Ele não tinha nenhuma possibilidade de chegar na bola e dar um carrinho naquela intensidade, daquela forma, tá? E eu tenho certeza para vocês, se é o jogador do Cruzeiro, tinha sido expulso, tá? Então, o VAR foi mal, a Edna foi mal no jogo inteiro, tá? Falar, mas não sei o que, foi ruim, cara. Foi uma arbitragem ruim, péssima, tá? Falta critério, faltou muito critério durante o jogo. E a gente teve esse lance do Fagner. E, né, um outro lance que a gente pode falar também é o lance do Caio Jorge dentro da área, tá? Quando eu tava vendo o jogo, eu pensei que não tinha sido pênalti. Mas na hora que você vê o lance depois, cara, o jogador do CRB, ele dá ele utiliza aqui o braço aqui, ele dá um tranco no Caio Jorge que não tinha como ele ficar em pé, cara. Tá? Então aquilo ali é pênalti. Não tem jeito, é pênalti. E o Caio Jorge, na hora que ele sai ali, antes do jogador dar esse tranco nele, ele ia ficar com a bola. Ele ia conseguir finalizar. Ia fazer o gol. Se ia fazer o gol ou não, não sei. Se ele ia chutar pra fora, não sei. Mas ele iria ficar com a bola para finalizar. E o jogador do CRB dá aquele tranco. O VAR não chamou e o jogo seguiu, né? Então, não dá para entender a nossa arbitragem, né, a arbitragem brasileira, mas é mais um lance que, se é contra o Cruzeiro, eu tenho certeza que teria sido pênalti, tá? Tenho certeza que teria sido marcado. Eu falei um pouco lá no início, um pouco sobre o Cruzeiro, eu falei um pouco sobre a falta de jogadores, né, no Cruzeiro. E a gente vai falar um pouco sobre o Cruzeiro no mercado de novo, né, cara? O Cruzeiro até o momento não contratou, tá? O Cruzeiro tá com muita dificuldade para conseguir contratar. É falta de dinheiro? Eu acredito que não. Eu acho que é falta de achar jogadores que possam realmente agregar ao Cruzeiro. O Cruzeiro teve algumas propostas
que foram acertadas e os clubes, no caso, igual por exemplo, o Matheus Gonçalves, o Flamengo recuou, e a outra foi o Sarmiento, que o jogador optou por ficar, né, jogando lá na Europa. Então, cara, como eu disse, né, eu acredito que o Cruzeiro precisa ir no mercado, o Cruzeiro precisa contratar, e foi até falado, né, que se eu não estou enganado, foi o Samuel Venâncio que trouxe que o Cruzeiro também está começando a buscar opções pela lateral direita, tá? A gente tem aí o William, a gente tem o Fagner, que o William tá sofrendo aí com alguns problemas físicos, e ele teve um problema no jogo lá contra o Grêmio, tá? Uma entrada forte que o Kahneman, né, deu no nosso lateral direito, e ele ainda está sofrendo com aquela falta, tá? Ele foi até levado ele conseguiu treinar, né, com a equipe, se eu não estou enganado, ontem e hoje. Ele vai viajar com o time, mas vamos ver, né, se o William vai conseguir ir a campo. Ele está viajando com a delegação, a gente não sabe aí se ele vai começar o jogo, como que o Cruzeiro vai, né, fazer aí para conseguir suprir aí a lateral direita. Mas a gente precisa, tá, principalmente, a gente fala muito aí que o Cruzeiro precisa de um ponta, tá? A gente tem hoje que joga mais nas pontas, né, que é que tá jogando, tá, gente? Que tá jogando hoje. Não vou nem colocar o Kenji. É o Bolassi, o Marquinhos, o Wanderson. Esses três jogando pela lateral, pelo lado esquerdo do campo. E do lado direito, a gente tem o Christian, tá? Que, cara, o Christian, ele nem é o jogador que joga por ali. Ele é um volante. Ele tá jogando ali, tá ajudando muito, mas a gente vê quando o Christian cansa, o Cruzeiro também cai de desempenho e a gente não tem ninguém para jogar nessa posição. Então a gente precisa urgente aí de um ponta para poder jogar aí na lateral esquerda, no lado esquerdo, e a gente precisa também de um jogador para suprir essa posição do Christian, que pode até ser o Matheus Henrique, que eu acredito que vai disputar a posição por ali, tá? Jogando de meia esquerda. Vamos ver como que ele vai estar fisicamente para poder ajudar o Cruzeiro, tá? Ou se ele vai jogar ali, se ele vai disputar posição com hoje, né, na parte de volante ali, quem disputa a posição é o Lucas, disputa não, né? Os que jogam, o Lucas Silva, o Lucas Romero e o Eduardo, tá? O Wallace não ganha oportunidade, o Rodriguinho também não vem jogando, então os que jogam são só esses três. E, cara, o Cruzeiro precisa também se for ver, de um outro zagueiro, porque a gente tem 3 zagueiros que podem jogar. Ou é o Fabrício Bruno, ou é o Vidalba, ou é o Jonathan Jesus. O outro zagueiro que a gente tem de opção, não sei se vocês lembram quem que é, né? Tá lá no Cruzeiro, é o Gamarra. Então, cara, ninguém quer que esse cara joga, tá? Eu não quero, você não quer, e nem o Leonardo Jardim quer. Mas, vamos colocar aí que Deus o livre, bater até na madeira aqui, que um desses 3 zagueiros que são hoje os jogadores que a gente tem confiança, o Leonardo Jardim tem confiança, um deles machuca, o Cruzeiro fica só com 2 e tendo a opção aí do Gamarra entrar. Então, cara, o Cruzeiro precisa de ir no mercado, eu acredito que para realmente trazer um zagueiro, um jogador para jogar pelo o lado esquerdo, tá? Porque o Wanderson, igual eu falei, ele até ajuda taticamente, mas ele não tem conseguido entregar gols. E Bolassi e Marquinhos, cara, para mudar o jogo, não tá dando certo essa substituição. E um jogador ali para às vezes suprir, né, o lado do Christian. E é isso, cara. Agora a gente vai aguardar. O Cruzeiro tá no mercado, não acho que é falta de dinheiro. Tá realmente difícil, mas eu acho que se o Cruzeiro agora quer trazer alguém, ele vai ter que desembolsar um pouco a mais do que ele tá imaginando. Eu entendo que o Cruzeiro quer gastar o valor, né, o valor justo, mas nem sempre, né, o justo é o que realmente está aí no mercado. Às vezes você vai ter que pagar um valor um pouco mais salgado para conseguir trazer um jogador, né, que vai ter uma boa performance aqui no Cruzeiro. E amanhã parece até que é uma realização de sonho, né? A gente vai jogar contra o Botafogo às 4 horas, mas um jogo, graças a Deus, do Cruzeiro às 4 horas, tá? Mas aí, galera, a gente vai estar pegando um time, né, que disputou o Mundial e que depois que voltou do Mundial não perdeu nenhum jogo, tá? O Botafogo já teve 5 jogos depois que voltou do Mundial, empatou 2 e venceu 3. Eles estão vindo aí nessa boa sequência. Já o Cruzeiro, tá? Nos últimos 5 jogos, o Cruzeiro ganhou do Fluminense, ganhou do Juventude, empatou com o Corinthians, perdeu para o Ceará e empatou com o CRB. Então o Cruzeiro vem aí, né, de uma derrota, 2 empates e 2 vitórias. Mas nos últimos 3 jogos o Cruzeiro não conseguiu atuar bem e não conseguiu vencer, né, nos últimos 3 jogos. A gente vai pegar o Botafogo, que está em sexto, tá, no Campeonato Brasileiro. Tem o trequinho aqui, peraí. Está em sexto no Campeonato Brasileiro e o Botafogo tem menos jogos, tá, que o Cruzeiro. Quer ver, ó?
deixa eu só, vou colocar aqui, aí fica mais fácil de eu falar. O Botafogo tem 15 jogos, o Botafogo tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro tem 17 jogos. E, ó, pra vocês verem, então, o Botafogo tem 26 pontos. Se ele tem 2 jogos a menos, ganhando esses 2 jogos, eles podem encostar aí no Cruzeiro. E para baixo do Cruzeiro ainda tem Palmeiras, que tem 15 jogos, o Bahia, que tem 15 jogos. E esses clubes, principalmente o Palmeiras, tá? Se ganha esses 2 jogos, passa o Cruzeiro. O Cruzeiro precisa ganhar, tá? O Cruzeiro precisa retomar essa sequência. E eu vou falar para vocês, né? A gente perdeu o jogo pro Ceará dentro de casa, e a gente vai ter que recompensar isso agora ganhando o Botafogo lá no Newton Santos. A expectativa é que vai ser um jogo difícil. O time do Cruzeiro tá cansado, tá? Isso é nítido dentro de campo também. E tem outra questão, né, cara? A gente não tem jogadores que podem mudar esse jogo. Então, o Cruzeiro precisa conseguir fazer igual fez nos outros jogos, tentar vencer no primeiro tempo. E eu acho que o Leonardo Jardim tem que começar a mexer mais cedo no Cruzeiro, pelo menos para dar um fôlego a mais pro time. Eu sinto que o Cruzeiro no segundo tempo cansa muito e o Leonardo Jardim demora demais para fazer essas mexidas. Eu acho que ele tem que dar oportunidade pro Kenji, às vezes dar um descanso pro Kaique, colocando o Cauã Prates. Cara, eu sei, eu não sou o fã do Wallace, mas às vezes eu sinto que o Lucas Romero fica muito pregado dentro de campo, o Lucas Silva também. Então a gente precisa ir rodar esse elenco mais. Eu acho que o Leonardo Jardim tem que mexer um pouco mais cedo para ver se esse time consegue manter um pouco mais, tá, sabe, esse ímpeto físico dentro de campo. O Christian também é um jogador, cara, que vai até a última gota, tá? Então eu acho que o Leonardo Jardim precisa fazer alterações mais cedo. E amanhã vai ser um jogo pegado, um jogo intenso. O Botafogo vai estar dentro de casa, embalado pela sua torcida, tá? Então vai ser um jogo muito difícil. Dá para o Cruzeiro ganhar, cara? O Cruzeiro ganhou do Flamengo e do Palmeiras. Dá para o Cruzeiro vencer o jogo. Se a gente jogar da mesma forma que a gente estava jogando, dá para vencer o jogo. Até mais porque o Botafogo não vai ser um time que vai ficar esperando o Cruzeiro sair para jogar. O Botafogo vai vir para cima. Então o Cruzeiro precisa ter aquelas boas atuações, conseguir fazer a transição e achar lá na frente o Caio Jorge, o Matheus Pereira, o próprio Wanderson precisa fazer esse gol para a gente conseguir ter um pouco de tranquilidade na partida e tentar levar essa partida de um jeito mais tranquilo possível, tá? Eu acredito que dá para vencer, acredito que dá para ganhar. O Botafogo tem um bom time, tá? E amanhã eles vão vir, tá, com a escalação com John, Vitinho, Barbosa, Caio Fernando, Alex Telles, Newton, Marlon Freitas, Savarino, Arthur Cabral e Álvaro Montoro, tá? Esse Álvaro Montoro aí que a gente até ouviu falar que o Cruzeiro tava... A gente ouviu falar, não, saiu da boca do próprio Leonardo Jardim que o Cruzeiro tava interessado aí nesse atleta que é um bom jogador, tá? E, né, o Cruzeiro deve ir com Cássio, o William, que ainda é a certa dúvida. Se o William estiver bem, vai ser ele que vai jogar. Caso ele não for jogar, eu acredito que deve ter aí um deslocamento do Lucas Romero para lateral. Mas aí vamos lá, né? Vidalba, Fabrício Bruno, Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Caio Jorge e Wanderson. Então, galera, a gente vai jogar aí com praticamente os mesmos jogadores que a gente vem atuando para enfrentar o Botafogo. A gente teve um descanso de alguns dos jogadores no jogo contra o CRB, né? E vamos ver, né, se vai dar algum efeito esse pequeno descanso, que apesar de ter esse pequeno descanso, a gente teve aí jogadores que jogaram uma boa parte do segundo tempo, que entraram no segundo tempo, né, que não entraram como titular, mas entraram no segundo tempo, e acaba que isso também gera um desgaste, né? Então, torcer para o Cruzeiro realmente conseguir fazer aí as atuações que vinha tendo. Eu acredito no trabalho do Leonardo Jardim, eu acredito no estilo de jogo do Cruzeiro. Espero que não demore muito para o Cruzeiro fazer contratações, porque a gente precisa de jogadores aqui para a gente conseguir continuar fazendo essa temporada boa que a gente vem fazendo até o momento, tá? Mas é isso aí, galera. Tá chegando no final aí de mais um Tá Rolando na Toca. Se inscreva no canal, deixa seu like, comente aqui sua opinião sobre esses tópicos que a gente conversou. E até a próxima e tamo junto. Valeu!